E aí, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho sobre profissão? Eu não sei se você já escolheu a sua profissão, se você já atua ou está naquele momento pré, em que tem que escolher um curso. Mas, de qualquer forma, hoje a gente vai fazer umas análises sobre esse tema. Muitas vezes a gente não entende e não para analisar quais são os nossos dons, as nossas aptidões naturais. A gente nasce com aptidões. E muitas vezes a gente, por uma questão de ter que escolher uma faculdade muito cedo, definir um curso, né? Ou outras vezes porque nós temos que trabalhar e assim não tem muita escolha. Outras vezes a gente casa, como foi meu caso. Bom, de qualquer forma, é muito comum que não haja essa análise antes. E de repente a gente se vê já em uma situação, em um trabalho, e a gente não se sente muito confortável, não se sente satisfeito com ele, acredita que poderia estar fazendo uma coisa diferente. Então essa análise precedente de nossas aptidões e nossas expectativas, muitas vezes, é uma análise que a gente passa batido. Por que isso é importante? Quando a gente fala em profissão, esse conceito abarca muitas coisas. A profissão toma muita parte do nosso tempo. A maior parte do tempo a gente está dedicando ao nosso trabalho, à nossa carreira, à nossa profissão. Mas além disso, tem algo que eu acho que é mais importante ainda. O fato de que nós fomos desenhados para um tipo de trabalho específico. Então, se a gente está dentro dele, nós estamos dentro da nossa missão, nós estamos exercendo nosso propósito. Então, nesse sentido e nessa situação, a gente tem mais prazer em trabalhar e faz tudo de uma forma mais leve, mais natural, mais confortável. Tem gente que não analisa absolutamente nada. Por exemplo, vamos fazer uma análise quanto ao ambiente. Já que a gente vai ficar muito tempo em nosso trabalho, ao menos o ambiente a gente tinha que gostar, né? Então vamos supor que eu odeie um ambiente rural, não gosto de fazenda. O mínimo que eu tenho que fazer é escolher um trabalho que eu não tenha que atuar num lugar que eu não suporto ficar nem por 2 dias seguidos. Esses sim, são pequenas coisas que muitas vezes a gente tenta passar por cima e acaba depois ficando um pouco frustrado. Eu não sei se você conhece alguém frustrado com o seu trabalho, mas eu conheço bastante pessoas. E é uma questão de querer se forçar além dos nossos limites. Esse é só um exemplo, tem muitas coisas, muitas circunstâncias que devem ser analisadas. Outra questão em relação ao meu ambiente de trabalho. Esse ambiente, esse local de trabalho, ele tem que estar alinhado com as minhas expectativas futuras. Afinal de contas, eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que olhar o que eu quero daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Eu acho que não é bem igual aquela música, Deixa a Vida Me Levar, né? Porque se a gente deixar a vida nos levar, a gente pode chegar num lugar que a gente fica insatisfeito. Mas se você está nesse lugar, ainda tem conserto. Calma. Então, se esse lugar não é o ideal para as minhas expectativas, ao menos que ele seja um degrau para outro trabalho, em outro local, que se alinhe melhor a isso. Porque todos nós sabemos que nós precisamos de currículo, nós precisamos de referências, quando se trata de um trabalho para outra pessoa, quando nós não somos empreendedores. Além do mais, as minhas chances de me destacar mais, deixar uma assinatura em qualquer lugar que eu esteja trabalhando, seja o meu próprio negócio, em uma empresa com 100 pessoas, uma empresa com 2, a chance de me destacar com o que eu faço é muito maior quando eu faço aquilo com excelência. E notadamente a gente sabe que quando a gente faz o que gosta, as chances de nós entregarmos a excelência são muito maiores. Tem uma citação bíblica que revela bem isso. Vês a um homem perito na sua obra, perante rei será posto, não entre a plebe. Provérbios 22, 29. Meus dons, meus talentos, minhas aptidões, eu recebi grande parte delas no momento que eu fui criado por Deus. E Deus tem um plano, um projeto para mim. Ele sabe onde Ele vai me colocar e eu vou fazer isso com excelência. Então, é muito importante também a gente estar alinhado com Deus. Quem melhor para nos guiar e nos direcionar e nos colocar no lugar certo? Muitas vezes a gente fica desorientado
Mas e se a gente dedicasse um pouco também à oração, a conversar com Ele? Ele pode nos direcionar e nos guiar. Vai ser muito mais fácil acertar com essa direção. Ele fala no nosso espírito. Quando nós oramos, nós recebemos revelações. E aquilo toca em nosso coração e vai nos direcionando no que deve ser feito ou não. Você sabia que a oração muda a realidade? Acredite nisso, dedique, porque é importante para você ter tranquilidade e fé e otimismo em relação ao seu futuro, esperança com as coisas que vão acontecer. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19:21. Coragem, trabalho e esforço também são necessários quando a gente quer passar a um outro patamar dentro da nossa profissão. Muitas vezes a gente tem que assumir riscos, tem que ter coragem, tem que ter ânimo, força de vontade para mudar a nossa realidade. Os riscos podem existir, mas um plano bem elaborado pode fazer com que esses riscos sejam minimizados, possa passar para outro padrão, para outro patamar, com o mínimo de riscos possíveis. Mas ao menos esse mínimo nós temos que assumir e dar os passos necessários. Às vezes até o nosso problema não é a falta de coragem, é a nossa falta de determinação e a força da nossa vontade que se enfraquece muitas vezes. Mas essa é uma batalha que você decidindo, você pode vencer. Eu já exerci vários propósitos na minha vida até aqui. Eu já exerci o meu propósito dentro do meu casamento. Então eu tive o tempo de dedicação para o meu casamento, onde eu entendi que aquele era o meu propósito naquela época. E em seguida eu exerci com meus filhos, tive 2 filhos. São vários os propósitos que a gente exerce. Cada momento nós temos uma missão diferente. A gente está falando especificamente da profissão. Mas tem pessoas que vão começar às vezes um exercício profissional mais tarde porque estava dentro de outro propósito, como foi meu caso, por exemplo. Primeiro eu me casei, tive meus filhos, fui muito feliz como mãe, sou feliz ainda como mãe, como esposa. E depois, em seguida, eu exerci o papel de advogada, exerci o papel de empresária e hoje exercito o papel de doar um pouco de conhecimento e dos meus dons para te ajudar a alcançar isso também, ajudar você a alcançar a sua realização. Porque a vida pode ser boa, pode ser leve. É possível fazer o que nos agrada, o que nos traz alegria no dia a dia. Eu conheço tantas pessoas que trabalham o ano inteiro para tirar um mês de férias e fazer o que gosta só naquele período. Não precisa ser assim. Eu estou aqui para te dar esse testemunho. É possível, mas a minimização de riscos é importante. Olha o que fala a Bíblia sobre os planos. Os planos elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21:5. Fala muito sobre coragem também. Sobre nos esforçar, sobre termos coragem. Você já ouviu falar no Martin Seligman? Ele é um grande autor de psicologia positiva. Um dos seus livros, ele aduziu que é muito mais importante o conceito do bem-estar do que o da felicidade. Porque em tudo a gente está na busca da felicidade, fazer algo para ser feliz. Mas ele já comprovou com suas pesquisas que o bem-estar é mais amplo do que a felicidade. Porque o bem-estar envolve 5 elementos diferentes e que são mais completos. Os elementos que ele alega que fazem parte do bem-estar são, primeiro, uma emoção positiva. Emoção positiva é uma percepção pessoal, subjetiva. Mas todos nós sabemos que emoções positivas são importantes para o nosso dia a dia. A gente já falou muito sobre isso aqui no canal. O engajamento normalmente está presente quando a gente está num estado de flow, que ele descreve como um estado em que a gente está fazendo algo tão interessante para nós que nós perdemos a noção do tempo, a gente não vê o tempo passar, não tem fome, não tem nada. Quando vê, já escureceu e a gente está ali envolvido com aquela tarefa. Quando a gente está em flow, quando nós trabalhamos em flow, nós nos recarregamos em vez de nos cansar. Por isso que o engajamento é importante. Terceiro elemento,
relacionamentos. É importante que onde eu esteja, no meu ambiente de trabalho, eu tenha relacionamentos nos quais eu me sinta acolhido e aceito, sem julgamento, onde eu possa ter uma convivência saudável. Quarto elemento é o significado. Quando nós sabemos que estamos fazendo algo por um significado maior do que o nosso próprio benefício, isso contribui muito para o nosso bem-estar. E o quinto elemento do bem-estar é a realização. E a realização, nós temos a sensação de realização quando nós estabelecemos metas para nós que nós podemos cumprir. São um pouco desafiadoras, mas não são metas irreais. Nós sabemos que são possíveis, não são impossíveis de se alcançar. Então, esses 5 elementos contribuem para que nós tenhamos bem-estar em nossa vida no geral e no ambiente de trabalho. Então, como eu falei no começo, pode ser que você já esteja trabalhando, já exerça uma profissão, pode ser que você esteja no momento da escolha dessa profissão, esteja num momento crucial na sua vida de escolhas. Mas em qualquer situação dessas que você estiver, é possível que você vá alinhando a direção. E essa direção vai chegando mais próxima de você, de quem você é, da sua verdade e da realidade que você quer para a sua vida. Então hoje a gente discutiu um pouco, eu consegui conversar um pouquinho aqui sobre algumas dicas. Pega um papel e coloca um pouco de suas aptidões, um pouco de seus dons. Escreva nesse papel, relacione um ambiente que te agrada, o que você espera para o seu futuro, onde que você quer estar, o que você quer estar fazendo. E busque em oração, alinhe isso em oração. Confirme, busque confirmação em oração. Se você sente paz, se você acredita que realmente você está se encaminhando para o seu lugar. Mas eu quero te falar o seguinte, não é que seja apenas um lugar que vai conseguir te levar a isso, a uma realização. Existe uma gama de opções. E qualquer dessas opções você pode sim se sentir realizado, se sentir dentro do seu propósito. Mas é importante que o básico, pelo menos, te direcione para dentro do que vai realmente contribuir para que você tenha uma vida com mais satisfação, ok? Esse era o recado dessa semana. Se você gostou, curta e compartilhe. Te espero a semana que vem. Tchau!